Isso. Boa noite, pessoal. Vou dar um minutinho aqui para a gente estar compartilhando com vocês o nosso vídeo de hoje. Quer compartilhar pelo dele? Quer? Vou botar aí. Estamos aqui hoje com Walter Torres, mais conhecido como Walter Cadeirante, na nossa cidade de Cabo Frio. É o nosso pré-candidato a vereador que vai ser entrevistado nesse momento. Quero pedir para vocês compartilharem, mandar pergunta, pode ficar à vontade. Você é Cabo Frense, Walter? Cabo Frense. Frense. Eu sei que bairro. Sou de São Bento. São Bento. Walter, ele é cadeirante. Conta pra gente um pouco como é que tudo aconteceu, Walter. Você está me contando aqui. Seria bom antes, até pro pessoal ir compartilhando, só pro pessoal ter um pouco de... conhecer um pouco mais. Bom, é uma história um pouco longa, vou ser bem breve aqui. Eu era da Marinha do Brasil, era atleta da Marinha do Brasil. Fui fazer uma cirurgia de varicocele e a anestesia inflamou minha medula. E fiquei nesse quadro aqui, cadeira de roda, já estou há 12 anos na cadeira de roda e por estar na cadeira de roda comecei a aprender a conhecer várias dificuldades a qual quando era perfeito não conhecia, a verdadeira dificuldade dos deficientes físicos e que eles exercem na cidade onde eles moram. Walter, a gente vai começar fazendo a pergunta que a gente faz para todo pré-candidato que vem aqui. Por que você quer ser vereador da cidade de Cabo Frio? Torno a dizer, ao conhecer a dificuldade quando eu me tornei cadeirante, me esbarrando, muitas dificuldades. Nesse tempo eu tinha um carro e incendiou e passei a andar de ônibus. Muitas vezes, até nesse mesmo período, eu voltei a estudar, terminei meu ensino médio, mas nesse período do ensino médio tive que pegar o ônibus no Jardim Esperança, no colégio Professora Elza. E ali, quando fazia sinal, muitas vezes, fazia sinal e os motoristas passavam direto. E aquilo ali me deixava muito indignado, a falta de respeito, a falta de amor ao próximo. Isso começou a me despertar e me ensinar muita coisa da vida. Aí você deseja agora vir candidato a vereador para estar ajudando as pessoas que têm o mesmo problema que você ali. Com certeza, com certeza. Mas não foi só por esse motivo da dificuldade de esbarrar com um motorista que não reconhece o direito dos cadeirantes. Ali me coloquei no lugar de todos os deficientes físicos, dos idosos, dos deficientes visuais, que não são respeitados. Mas também surgiram outros problemas, a acessibilidade muito precária em toda a cidade. Eu e minha esposa gostamos muito de ir na Feira do Caiçara, onde esbarramos ali com muita dificuldade, na quadra toda, em volta, árvore no meio do caminho. Nessa época tinha muito lixo, E essas dificuldades me trouxeram, me despertaram
né, um interesse pela política, porque eu vejo que é por aí que podemos fazer com amor, com o nosso coração, com toda a dedicação. Eu vejo também nisso tudo que não é preciso uma pessoa, porque existe hoje atualmente pessoas que estão na política, têm uma equidade naquilo que faz a política, mas na verdade não faz nada, porque a essência para a mudança ela está no amor. Você falou em feira, você tem carro, né? E como é que fica assim a vaga para cadeirante, a vaga para deficiente? Não existe. Não tem? Não tem, é um absurdo. Existia até, no entanto existia. Hoje não temos mais nenhuma vaga na Feira do Caiçara. Você pode chegar a qualquer hora, é um absurdo. É totalmente, chega a ser arbitrário isso. Eu não entendo como uma pessoa que precisa se locomover e é impedida de uma forma brutal, porque isso para mim é uma forma brutal de não ter acessibilidade em um lugar que a gente, eu e minha esposa, queremos sempre ir na Feira do Caiçara, fazer nossas compras e não poder, porque não tem acessibilidade, não tem uma vaga para deficiente físico na Feira do Caiçara. E no centro também, né? No centro, nos outros bairros também existe esse problema, né? Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, frisar bastante. Como eu moro no centro, eu quero deixar bem clara uma coisa que eu acho um absurdo. Podemos começar pela Câmara de Vereadores. Nossa, ali é uma verdadeira brutalidade que fazem com os deficientes físicos, visuais e idosos. Então, até ao redor, as calçadas ao redor da Câmara de Vereadores, elas são totalmente deformadas, elas estão abandonadas. Então fica difícil, não só o deficiente físico, como os deficientes visuais e idosos, trafegaram para ir para a Câmara de Vereadores. Ao entrar na Câmara de Vereadores, eles vão uma rampa ali e se o deficiente não estiver acompanhado, ele fica quase impossível entrar na Câmara de Vereadores. E se ele te passar de um lado da rua para o outro lado, onde fica a Câmara de Vereadores, fica a rampa, uma rua de paralelepípedo. Ou seja, o cadeirante ele tem que fazer malabarismo. Ele tem que fazer malabarismo, isso não é a realidade. E muitos não têm condições, força nos braços para fazer esse malabarismo. Eu até consigo, mas muitas vezes preciso da ajuda da minha esposa e a ajuda do meu filho para que possamos vencer esses obstáculos. É um absurdo, uma falta de respeito muito grande para os deficientes, os idosos e deficientes visuais. Você tocou até no assunto que eu ia te fazer uma pergunta. Se amanhã você se tornar vereador, você vai ter um pouco de dificuldade, né? Até mesmo para se locomover dentro da Câmara, porque você já entrou dentro da Câmara? Já, algumas vezes. Mas aonde os vereadores entram? Não tem possibilidade. Tem uma escada, já viu como é que é? Tem uma escadinha, para quem não conhece a Câmara, embaixo ficam os gabinetes, e para subir, para o vereador subir, né, para o plenário, tem uma escada de madeira, ela é tipo um caracol, escada, e ela é pequena. Uma pessoa comum passar, já é difícil, imagina um cadeirante passando, não tem como passar. Então quer dizer, até ele se tornando vereador, você se tornando vereador, até nisso você vai ter uma dificuldade, né, para estar legislando. E a gente vê tanta promessa que tem que se construir uma nova Câmara, tem que se construir, se eu não me engano, até saiu certa vez o edital, né? O orçamento e tudo, foi aprovado, e a Câmara não sai. Aí você pega um deficiente que se torna vereador, e como é que fica a situação? É a prova viva, Walter, do que você está falando aqui, da falta de respeito,
da falta de humanidade, da falta de reconhecer que a cidade cresceu e tem pessoas com um monte de problema que não é respeitado nem abraçado pela cidade, né? Você já parou para pensar nisso? Você se tornando vereador, como é que vai ser a sua vida? Você já parou para pensar? Já parei para pensar assim. Inclusive, é isso que me traz, né, alegria, força e determinação e que me impulsiona e me motiva para que isso venha a ser mudado, né? Isso aí é uma necessidade real, surreal. Então tem que nascer uma pessoa que realmente conheça com propriedade esses reais problemas. De fato é verdade, isso não existe acessibilidade nenhuma na Câmara de Vereadores, mas eu creio que entrando ali uma pessoa que conhece com equidade o que é uma deficiência, vai lutar pelos direitos daqueles que vivem a mesma história que eu vivo. E a gente tem que levar em consideração também, né, que não é somente a Câmara, né? A maioria dos prédios públicos que a gente tem, os postos, os hospitais, não tem uma acessibilidade adequada, né? Eu quero frisar. Os bancos, inclusive as empresas privadas também estão um pouco... Mas é aquilo, na minha opinião, eu acho que tem que haver, como é que se diz? Tem que haver um estímulo. Se eu monto uma empresa e eu não tenho acessibilidade para certos deficientes, eu acho que o poder público ele tem que fazer, né, tem que fazer acontecer, porque você não pode ficar sem ir à feira porque não tem rampa, porque não tem um lugar para você estacionar seu carro. Isso está tirando o teu direito de vir. Isso é constitucional, né? É constitucional. Então, como é que é assim? Se amanhã, suponhamos, você precisa ir no postinho perto da sua casa, você já encontrou esse tipo de dificuldade? Já, como eu falo sempre, né? Em Cabo Frio, a acessibilidade é muito precária. A minha companheira, minha amiga, Ana Cristina, sempre está comigo para vencermos esses obstáculos que é real e existe aqui em Cabo Frio. Como essa acessibilidade é muito precária aqui em Cabo Frio, e inclusive eu quero frisar que teve um certo dia que eu fui pagar um boleto no Banco do Brasil, e lá me esbarrei com um grande obstáculo, era no segundo andar. Agora pergunto eu, como um cadeirante vai pagar uma conta no segundo andar de uma instituição poderosa como o Banco do Brasil? Mas então, isso é uma falta de respeito muito grande. Mas ninguém desceu? Como é que ficou? Eu estava com ele. Você estava com ele? Se eu estivesse sozinho... Mas no caso, a gente está falando com a esposa dele, a Cris, vive o dia a dia o problema do marido. No caso, você, quando subiu para pagar a nota, você foi como uma cidadã comum ou você entrou na fila do... Como é que se diz? Da prioridade. Essa fila da prioridade é uma fila assim, que o que mais demora, na verdade, é a fila da prioridade, né? Como ele não podia subir, eu falei, então eu vou. Só que é um documento que ele tinha que estar presente. Dependia dele lá. Ele tinha que estar para pagar. É um documento, eu esqueci que documento que era. Eu lembro que ele tinha que estar presente para pagar esse documento. E como é que fez? Aí eu pedi alguém para descer, não disse que não tinha como descer. Eu sei que no final da história eu acho que alguém desceu. Muita dificuldade. Eu tive que me aborrecer no local, no banco, para a pessoa descer, que nem queria descer. Às vezes nós resolvemos problemas com muita dificuldade, com aborrecimento. Você tem que se aborrecer para você ter o teu direito. Teu direito, isso aí. Eu acho que, Walter, a gente está passando por um momento de reformulação no Brasil. Quando eu digo reformulação, não é somente política. Eu acho que as pessoas estão começando a abrir um pouco mais a mente para certas coisas. E quando a gente vê esses absurdos, a gente volta lá atrás, como se a gente vivesse numa época que vocês não tinham nenhuma lei, né? Que a lei para o deficiente ela é muito recente, e a gente ouve isso, né? Ouve isso, a gente fica de boca aberta. A gente tem
não sei se a secretaria, o Rafa me deixou na dúvida, ou se é a superintendência da Acessibilidade. Né? não, Você pegou agora, não sei o nome. não, a gente estava falando antes. Que cuida dessa parte da acessibilidade. Mobilidade? Mobilidade urbana. urbana. Mobilidade urbana. A gente, eu não sei se é secretaria ou coordenadoria. Aí eu fico pensando, como é que você vê, a gente tendo uma coordenadoria ou secretaria, não importa, um órgão que é denominado Cuidar de uma área. para cuidar de uma área e não cuida, você não vê nada acontecendo ali. É mais uma vez o descaso que é iminente, que todos os dias isso acontece nos nossos dias. O descaso, a falta de respeito. Enquanto isso aí só vai mudar, eu sempre friso isso. Os governantes eles podem ter um conhecimento de gestão e política, pode ter todo o conhecimento, mas se não houver amor, não vai mudar, porque para mudar a situação, Colocar no lugar do outro, né? Fazer empatia. tem que se colocar no lugar do próximo. Enquanto isso não existir, não vai haver mudança. Não vai haver mudança. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho vários amigos deficientes. Eu tenho uma amiga chamada Ana, ela até ela é um pouco forte, né? Então, imagine uma pessoa forte. Forte assim que eu? Isso. Então, cadeirante, trafegando aqui por Cabo Frio. Quando ela vai pegar um ônibus, ela tem muita dificuldade. Um dia ela estava se queixando comigo, Val, eu faço sinal e os ônibus passam direto. E quando o ônibus para mim, você se esbarra com um motorista que não quer te ajudar, não quer te auxiliar em subir a rampa. E em certos dias, nesse dia, o motorista, com muita má vontade, também já aconteceu comigo, colocou a Ana na rampa e a Ana caiu da rampa. E quebrou os dois E braços. quebrou, por quê? Aqui em Cabo Frio? Isso? Aqui em Cabo Frio. Por que isso aconteceu? Porque esses profissionais, eles não são treinados, eles não são capacitados para exercer essa função. Então eu quero frisar isso. A empresa tem que preparar os seus profissionais para terem cuidados com os deficientes físicos. As pessoas especiais. As pessoas especiais. Mamãe com carrinho de bebê. Positivo. Mas eu acho, se eu não me engano, é até interessante isso, eu vou anotar. Se eu não me engano, a partir do momento que o cadeirante ele entra no ônibus, ele é responsabilidade da empresa, se eu não me engano. Mas é. E acontece o que aconteceu com a dona Ana, né? Dona Ana, é um absurdo, isso tem muito tempo. E ela não tem informação? Não, não ela tem mora muito sozinha, tempo. ficou por isso mesmo. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Não tem como resolver um problema em que essas empresas elas não colocam pessoas capacitadas para instruir os seus profissionais. Certo dia eu fui pegar um ônibus, o motorista estava querendo me induzir a tomar uma posição em que eu não tinha condições. Meus braços estavam totalmente doídos e eu não tinha força. E eles bravamente queriam que eu colocasse o braço para trás sem ter condições físicas. Então, quer dizer, na verdade eles querem ajudar e na verdade estão atrapalhando os deficientes físicos. E não são capacitados. Não são capacitados. E o transtorno de pegar um amigo para ir lá para o Rio de Janeiro, a ver se teve que pegar. E como é que é isso aí? O 1001 ele não tem, né? Não tem. É simplesmente essa empresa 1001, inclusive, nesse dia eu fiquei muito bravo, muito chateado, muito aborrecido, muito indignado, em que eles não têm noção como bota naquela cadeira, tem uma cadeirinha, mas eles não têm noção nem para pegar. Às vezes a cadeirinha não está nem lá, eles me levam no braço. Não tem assim, o ônibus não tem acessibilidade zero. O corredor é 30 centímetros de um lado para o outro.
Então uma pessoa que é obesa não tem como entrar no ônibus. É impossível. Eu sou magrinho, eles podem me pegar no colo, um de um lado, outro de outro, podem me pegar. E aquelas que não tem? Então chega, isso é um absurdo. O deficiente físico, o idoso, o deficiente visuais precisam ser respeitados, os seus direitos adquiridos aqui nessa região. Aí você se lança, eu acho que é por isso que é a causa do Walter. Ele se lança pré-candidato para que, uma vez ganhando, ele demonstre o que é, né, a vida de uma pessoa com deficiência. Porque é o que você falou por 2 ou 3 vezes aqui. A gente só sabe a dificuldade quando a gente se coloca no lugar do próximo, né? Se a gente não se coloca, a gente não tem como saber. Então, infelizmente, isso já é do ser humano, né? Nem só do brasileiro, mas do ser humano. Tipo assim, ele se vira para lá, né? Tem muito disso. Se vira para lá, o egoísmo. É egoísmo. E ninguém está livre de um erro médico, foi o caso do Walter, né? Um erro médico, um tiro, o Samuel levou um tiro. Eu queria botar assim, Cidade violenta. permissão aqui para botar um momento. Pode ficar à vontade. Câmara dos Vereadores. Certo dia eu tentei entrar num gabinete e não pude ser atendido porque a cadeira de roda não entrava no gabinete. Gente, olha que absurdo! 60 ou 55, cadeira 80 no Olha que falta de respeito pelo deficiente físico. É muito grande. Então isso tem que mudar. Chegou o tempo e é tempo de mudança. Não, aí você vê. Eu não sabia que você tinha ido à Câmara em determinado momento. Você diz pra gente que você foi para ser atendido por um vereador e não conseguiu entrar. Não consegui. O vereador teve que... Quer dizer, se fosse um assunto particular... Não tinha como conversar. Não tinha como conversar. E a pergunta constrangedor. É constrangedor. E a pergunta que você fez antes era sobre, caso o Walter, né, chegue e seja vereador, era subir, né? Mas nem no gabinete. Agora a gente vê que ele não vai ter nem gabinete. Nem no gabinete não pode entrar devido à porta. Vai ter que fazer uma reforma lá. Olha, eu vou deixar bem claro uma coisa. O negócio não tá só lá nessa área, não. Você só enxergar, se aproximar da Câmara dos Vereadores, você já se encontra com grandes obstáculos. É que eu torno a dizer. Aquela rua de paralelepípedo que fica em frente à Câmara dos Vereadores, é impossível um cadeirante passar ali. Ele tem que inclinar, ser malabarista, ou uma pessoa está ajudando a atravessar de um lado ao outro. Isso é um absurdo. Aquela rua de paralelepípedo, isso aí... O defeito visual também já era. É acidente na certa. Absurdo. Tem como. Sozinho não dá. E Walter, agora vamos passar um pouco para o lado burocrático da coisa, que é ser vereador. Você sabe que você sendo vereador, você vai enfrentar muitos problemas, né? Porque primeiro, você vai defender uma causa, que é a causa dos deficientes. É lógico que você vai defender a Cabo Frio, mas você vai diretamente vai no público-alvo, que é os deficientes, que pelo que você vem falando, eu já imaginava, mas pelo que você vem falando, passam um bom bocado. Você me mostrou um vídeo do rapaz. Aí, como é que você acha que vai ser? Porque no início tudo são flores, mas com o passar do tempo, como é que você acha que vai ser o seu dia a dia, você chegando a vereador, com os outros candidatos? Porque você vai querer levantar a sua bandeira, né? E muitas das vezes as pessoas acham muito chato quando a pessoa levanta uma bandeira. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que levantam a bandeira do câncer. E eu já vi gente que é político falando assim, pô, já veio fulano com papo de câncer. Pô, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, você sabe que você uma hora vai encontrar muitas pessoas, muitos pares, dos seus pares, que você lá estando, não vai ser muito agradável ao que você coloque lá, né, como pauta mesmo. E aí? Bom, chegamos, eu acho que é o momento mais difícil,
essa pergunta realmente é muito difícil, porque isso existe, isso é real. Mas eu torno a dizer que ou melhor dizendo, eu torno a dizer, eu sou um milagre de Deus, eu estou vivo porque é um verdadeiro milagre. Há um mês atrás, 45 dias. eu quase, uma infecção, quase que eu parto dessa, né? Quase que eu faleci. Então eu já aprendi a lidar com muitas dificuldades, muita dificuldade mesmo. Então, por aprender a lidar com essas dificuldades, eu acho que muitas pessoas hoje têm qualificação, têm faculdade, eu torno a dizer, experiência pública para fazer, isso aí é o mesmo que eu estou falando, para fazer um bom governo. Realmente tem tudo isso. Mas o que adianta ter isso tudo isso, ter todas essas ferramentas e não fazer? Então eu acredito em que a experiência que eu tenho pessoal, a intimidade que eu tenho de vida, eu acredito que vai ser a capacidade para que eu venha enfrentar qualquer obstáculo e resolvê-los com muito amor e com muito carinho, porque só dessa forma, amor e muito carinho, amor e muita dedicação, que vamos vencer todos os obstáculos. Não adianta a pessoa ter todo o conhecimento e não fazer nada. Isso, temos exemplos aqui, vários exemplos, em todo o Brasil aqui, na região de Cabo Frio. Não é preciso ser doutor, não é preciso ser engenheiro, é preciso ter compromisso. E aquele que tem compromisso, esse sim vai fazer acontecer. Walter, eu fico imaginando, você já é um adulto, e a gente sabe que a gente tem bastante crianças que são deficientes. E a gente sabe que não existe muita acessibilidade nas escolas, nos postos de saúde. Enfim, é o que você falou, a cidade ela precisa passar por uma reformulação para estar atendendo essa demanda. Né? Você já parou para pensar assim, você não precisa falar de projeto, até porque você é pré-candidato, né? Mas você pode deixar para a gente uma ideia no ar, se você já parou para pensar como é que seria isso. Porque a gente sabe que o dia a dia de um adulto com deficiência já é difícil. Você imagine o dia a dia de uma criança, de um jovem com deficiência. Olha, isso aí é pergunta muito bacana, muito importante. Eu há 2 anos atrás terminei meu ensino médio e a professora Elza. E nessa época, a professora Elza... Tinha acessibilidade? Tem acessibilidade? Tem uma rampa lá, tem acessibilidade. Mas, na verdade, tem a rampa. Mas nessa época tinha pessoas que ajudavam, pessoas que, porteiros lá, ajudavam a subir, inclusive naquela época, falaram se eu estava precisando de uma pessoa sempre me auxiliar. Eu falei, com certeza. Então, nesse tempo, existia isso. Hoje, o EJA não existe mais. E aquilo para mim foi um exemplo ali, foi muito interessante aquilo, que hoje nós podemos ainda resgatar isso, não deixar morrer, isso tem que ser implantado, porque ali tinha um menino, eu não sei o nome daquele menino, que devia ter uns 14, 13 anos de idade, deficiente físico, ele sempre era auxiliado para levar para a sua sala de aula. E auxiliava aí? E auxiliava aí? Os que ficam no portão, o Oberdan, gente muito boa, um grande abraço, Oberdan. Aí ele sai da portaria dele para o rapaz. Tiraram esses profissionais que ficavam auxiliando as crianças, auxiliando os deficientes, que levavam até a sala de aula. Tiraram hoje, cortaram hoje, praticamente não existe isso. Então como é que hoje
está a situação desses deficientes, dessas crianças. Tem que voltar isso, é necessário voltar. Então não podemos subtrair uma coisa que já está consolidada, boa. Então foi subtraído, não podemos subtrair aquilo que já está bom. Mas você não acha porque tudo no Brasil funciona mais ou menos assim. Você tem direito a esse copo de água. Todos os dias você tem direito a um copo d'água. Aí você, ao passar do tempo, vai percebendo que aquela água vai baixando. Estou dando um exemplo aqui. Aí chega uma hora que aquele copo d'água chega para você vazio e as pessoas às vezes se calam. Você não acha que é muito disso, não? Que vai acontecendo, tipo, poxa, a mãe vê que o filho não tá tendo aula porque não tem o auxiliar. E é obrigação do Estado, né, um direito da criança, ou do adolescente ou do idoso ter aquele auxiliar, mas não tem um auxiliar. E a pessoa fala assim, bom, já que não tem auxiliar, você esse ano não vai estudar, você esse ano não vai ser acompanhado e vamos esperar. Se um dia alguém lembrar, a gente volta. Você não acha que acontece muito disso? Cala, né, tia? A pessoa perde o direito. Acontece, isso aí é real. E na verdade isso já está acontecendo. Isso é surreal, isso já está acontecendo. É por isso que o povo cabofriense tem que pensar muito. Que vive essa história. E mudar, né, essa visão, porque devemos lutar pelo nosso direito. O nosso direito ele não pode ser perdido de uma forma tão absurda como hoje está o nosso município de Cabo Frio. Devemos resgatar aquilo que é nosso por direito. Você falou aí, estava aqui resumindo aqui, tá, atenção. Você falou em relação ao ônibus da 1001. A gente sabe, né, que para se chegar mais rápido ao segundo distrito, a população aqui abandonada, você é obrigado a pegar um ônibus do mesmo molde do ônibus da 1001, que viaja para o Rio. Isso. Aí eu te pergunto, tem o 1001, tem o Macaense e tem o de 2 portas, né? Mas ele é de 3 em 3 horas. O 1001 de 40 minutos, tem o da Salineira que, se eu não me engano, também é de 2 em 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora e meia. Não sei. Aí quer dizer, ou você vai ter que se adequar aos ônibus de 2 portas, ou você vai ter que arrumar uma carona para ir no segundo distrito. Você já parou para pensar em relação como será o seu trabalho como vereador relacionado ao segundo distrito, Maria Joaquina e a periferia? Tem periferia que, pelo amor de Deus, não tem nem, né? A gente aqui é sempre aquela questão, né? Se no centro tem essa dificuldade... Tem essa dificuldade, imagina as periferias desses lugares. Principalmente Tamoios. Principalmente, você já parou para analisar, você está vendo isso, como é que é? Mediante essa situação, eu quero frisar que todas as empresas, elas têm que ampliar essa acessibilidade, modernizando os ônibus para todas as regiões, porque não é fácil você sair de Cabo Frio e ir para Unamar ou ir para o Rio de Janeiro, esbarrar com tamanha dificuldade. A gente se sente assim com vergonha, porque as pessoas ficam olhando. Você passa a ser o alvo daquilo ali. Isso, a gente passa a ser o alvo, é um troço constrangedor. Então queremos assim pedir para, com toda a convicção, as autoridades para que venham realmente mudar essa situação. Todos os ônibus eles têm que ser padronizados, não é 60%, 80% não. Isso é direito adquirido para todos. Todos os ônibus têm que haver acessibilidade para todas as regiões, seja aqui em Cabo Frio, para Unamar, seja para qualquer lugar, região de lá, qualquer lugar.
têm que ter acessibilidade, eles têm que mudar, todos eles. Vamos aqui um pouquinho para as perguntas, tem uns comentários aqui, o pessoal tá chegando. Pediu o pessoal que está assistindo para dar uma compartilhada para a gente aumentar o nosso alcance aí. O Ricardo Silva está mandando boa noite, amigos do Abacate Consciente. Boa noite, Ricardo. Bruno Zanon, boa noite, meus amigos, forte abraço. Bruno, um abraço. Forte abraço. Meu primo está aqui, Lincoln. E aí, Lincoln? Boa noite, só pessoas conscientes, ele mandou, valeu. Antônio Ferrari também aqui entrou. Leonardo Pereira. Chico Liberato. Ó, Bazaro tá bem, minha prima também, Sheila Cristina também tá aqui. Aninha, das Candongas, lá de Tamoios. Aninha, moradora de Tamoios. Também às vezes passa um sufoco, porque tem a mãe dela que mora com ela, é uma senhora idosa. Né, Aninha? Passa às vezes um dobrado, porque por conta de acessibilidade também. No caso, pela falta dele. Pela falta dele. Não pela acessibilidade, pela falta do horário. A gente usa unir nossas forças e fazer isso se tornar conhecido. Para haver mudança, unir nossas forças para... Não pode ser normal, né, Walter? Porque as pessoas, como muitas coisas, a violência, por exemplo, isso aí também é coisa que vira normal, vira banal. Não podemos aceitar. Não tem essa... Isso é assim mesmo. Uma andorinha só não faz verão. Então, quer dizer, todas essas pessoas que vivem essa história têm que se unir para que haja mudança e tocar nos governantes para que isso venha a ser inserido, como é que fala assim, mudado. Para haver mudança. Para haver mudança. Mas você não acha que para isso tem que ter um representante? Como você, né? Como você está vindo? Porque se não tiver um representante, Rafa, vai acontecer o que acontece muito em Cabo Frio. Eu chego a me arrepiar aqui, porque isso é do coração, essa mudança que eu vejo é do coração. E eu acredito que as coisas, quando vem do coração, realmente ela vem para mudar. Puro, né? É puro, é sincero. Mas é onde eu estou te falando, concluindo o que eu estava falando, porque aqui em Cabo Frio a gente tem muito disso. Um exemplo. A Lagoa, há 6 meses atrás, pessoal reclamando da Lagoa, teve abraço da Lagoa, teve não sei o que, teve não sei o que lá, daqui a pouco esqueceram a Lagoa. Aí depois partiram pro abraço lá na Fazenda Campos Novos. Agora já esqueceram da Fazenda Campos Novos. Vamos fazer Sabe, em Cabo Frio tem muito disso. Então, se não tiver um representante legal que viva essa dificuldade, na minha opinião, não vai mudar. Com a fala do nosso entrevistado. O interessante disso que o irmão falou é o seguinte: como mudar uma história se eu vivo essa história? Então, por viver essa história, eu quero mudar a história daqueles que vivem a minha história. Então, mas justamente o que eu estou falando, se não tiver um deficiente representando o deficiente, verdade. Aí eu sei que tem muita gente em casa que vai falar assim, então quer dizer que tem que ter um deficiente, tem que ter um homossexual, tem que ter não sei o que para ficar representando as classes. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que se não tiver alguém lá dentro para estar falando, lógico, ele vai falar em nome de todos os deficientes, em nome de outras pessoas também. Mas se não tiver, não vai, porque a pessoa vai lembrar do... Walter, fiz aqui um projeto de lei e tomara que passe, aí passou, aí o prefeito vai, assina e foi aprovado. E na prática não funciona. Vale ressaltar, como a gente está debatendo aqui, pelo que eu estou entendendo, a acessibilidade pega o deficiente, pega a pessoa obesa, pega o idoso, pega uma série de pessoas. Sim, então, mas é o que eu estou te falando. Se não tiver um representante, essa é a minha opinião, se não tiver um representante, não vai mudar, Rafa. Porque eu não vou sentir a sua dor. Sim, eu estou dizendo, um representante consegue uma pauta abraçar, serve para diversos segmentos. Pode falar. Eu vou deixar também outra coisa aqui muito interessante. Muitas pessoas veem o deficiente físico, idoso, e não sabe, vamos dizer assim, por trás da coisa mais íntima
use assim para fazer uma analogia. Por trás dos bastidores, como é a vida dos deficientes físicos? Dia a dia. Dia a dia. Né? Eu estou aqui numa cadeira de roda, mas a maioria dos cadeirantes tem escala nas nádegas. E essa escala ela precisa ser tratada. Hoje quem cuida de mim é minha esposa, minha amiga, minha enfermeira, uma profissional da saúde. Ela cuida de mim. E aqueles que não têm condições para ter isso? Aqueles que não têm condições de comprar uma cadeira de roda, aqueles que não têm condições para comprar uma cadeira de banho, aqueles que não têm condições para comprar um pacote de fralda, aqueles que não têm condições de comprar um pacote de gás, Bersane e por aí vai. E se isso não acontecer, o tempo de vida dele vai ser muito crítico, porque essas escalas ela ganham uma proporção tão grande que chega até o osso. E não é só isso, né, Valdo? Você, como ser humano, você começa a minguar porque você vai vendo que você acaba sendo um Baixa peso. estima, né? Baixa estima, acaba, poxa, eu não tenho uma fralda, ou senão eu coloco uma fralda e passo o dia todo com ela, porque se eu tirar ela, eu vou ter que esperar até a noite. E isso o poder público tem que estar presente. Eu acho que isso até, se não me engano, é assistência social, né? Que tem que ver isso. Assistência social. A respeito da assistência social, daquilo que a gente traduz da PED, o que aconteceu hoje, que o da PED foi fechado, como é que é a história? Então, foi fechado há uns 2 anos atrás. Ali era um local que ajudava as pessoas a uma cadeira de roda, né, uma cadeira de banho, uma prótese. O da PED aqui no Parque Boa. Eu não sei o que houve, o da PED está fechado há 2 anos. Está fechado, não abre? Não, sabe o que aconteceu? Tinha um ônibus, tinha uma van que destinava a levar os deficientes físicos para Niterói para adquirir essas cadeiras de roda e uma... O da PED era o primeiro passo. Sim, era o primeiro passo do da PED. Cortar essa condução, né? Era o primeiro passo. A prefeitura hoje tirou essa condução. Então, tirando essa condução é como se fosse você tirou a cadeira de roda. Tirou tudo. Tirou tudo. Hoje, aquele que precisa de uma cadeira de roda perdeu uma coisa que já era adquirida pelos cabofrienses. Gente, isso é uma covardia. Eu já tinha conseguido isso, eu não sei o que houve que tiraram. Mas é aonde eu volto a insistir no assunto. Se não tiver um representante, não vai lembrar. Você está falando coisas pra gente que é novidade pra gente, porque a gente não vive isso. A gente não consegue viver isso porque a gente está aqui, a gente consegue andar agora. O deficiente, ele entende. Ele entende o problema do idoso, ele entende o problema do obeso, ele entende o problema do deficiente físico. Entende o problema do deficiente visual, então ele começa a lutar para que melhore, entendeu? E isso eu acho legal, eu acho importante, acho que você é um dos poucos que tem a coragem, sendo deficiente, de vir, de colocar o nome à disposição, porque a maioria das pessoas, né, Rafa, eu acho que se sente muito acanhado, tipo, pode ser e tal. Mas eu, na minha opinião, né, particular, eu acho que entra esse lance que você acabou de falar. Às vezes até uma baixa estima que a pessoa tem, né? Aí ela fica desestimulada. Desiste até de muito, né, Walter? Você de repente conhece, como você falou, você conhece muitos amigos que também. Gente, olha só, uma coisa assim, eu amo a vida, E o mais interessante se torna essa vida mais gostosa é ter uma companheira do lado como minha esposa Ana Cristina. E o interessante disso tudo, né? Que com 50 anos, 49, voltei a estudar, terminei meu ensino médio. Isso aí é para ver como eu gosto da vida, como eu gosto de viver. Então isso aí, eu quero passar, se eu pudesse, eu passava assim para o meu semelhante, aqueles que estão desmotivados, porque estar numa cadeira de roda não é fácil, é muito difícil. Então essa alegria eu tento passar para aqueles que vivem uma história semelhante à minha. E é possível ser feliz. É possível ser feliz e mudar a sua história. Maravilha, deixa eu continuar aqui. Me parece, né, vou pedir desculpa que eu cometi um ato falho. Acho que eu falei o Namar, que a Aninha das Cantonas mandou aqui. O Namar não, tá moios. O Namar não, tá moios.
Ela tá mandando aqui, ó, Aninha. Até o ônibus tiraram da rua que eu moro, Rua das Patas, né? Caso nem o ônibus. Pois é, difícil. mas essa Aninha é amiga da gente, a gente conhece a Aninha, conhece a mãe dela, que é uma senhora idosa, né? Aí quer dizer, olha a dificuldade que é, sabe? Se não houver, hoje em dia eu acredito que Cabo Frio deva levar uns 10 anos para se consertar, para ir pensar e começar a mudar, cara, porque é muita coisa errada, muita conversa fiada. Não muda. A gente vive uma coxa de remendo, vai remendando, aí fica o deficiente desassistido, fica o idoso desassistido, fica um emaranhado que a gente vive de, desculpa a expressão, mendigaria. Por favor, me ajuda aqui, por favor. Nós, a gente até conversando, né, compartilhar isso com todo mundo, a respeito do segundo distrito, que o pessoal lá reclamava, que só olha pro primeiro distrito, não olha pro segundo. Aí eu acho que eles escutando essa história toda, eles falaram assim, já que a gente não faz nada pelo segundo, a gente também não vai fazer nada pelo primeiro, entendeu? Pronto, empata. Em vez de ser ao contrário, igualar pro bem, não. Fazer pro primeiro e vou fazer pro segundo. Não, já que não faz pelo primeiro, a gente também não. Então essa bagunça. O deficiente físico, eu lembro um político que tinha aqui no Rio de Janeiro, ele era conhecido, a danada deve lembrar, como conhecido Papai Noel de Quintino. Lembro? Né? Eu admirava muito aquele político porque o que ele implantou, podemos trazer hoje isso para Cabo Frio, trazer para a região dos lagos, né? Um sistema de recuperação motora para aquelas pessoas que têm AVC, para aquelas pessoas em que sofreu um erro médico, como eu sofri. Mas isso aí não tem que ser num lugar distante, tem que ter em todas as regiões. Albano Reis implantou isso lá no Rio de Janeiro e deu certo. Muitas pessoas que se encontravam numa situação, que tiveram AVC, ficaram praticamente totalmente, quase toda em vários, se recuperaram. Então, gente, isso é muito importante. Hoje, uma pessoa perfeita, ela não sabe se vai nessa um motoqueiro, cai de moto, fica deficiente físico. Para acrescentar, às vezes a gente até na calçada, a gente não sabe. Esse dia o pneu saiu do ônibus que atropelou, matou uma senhora na calçada. Ela faleceu. Se ela ficasse deficiente, ela ia precisar. Por exemplo, eu preciso de fisioterapia. Todo dia eu preciso de fisioterapia. Mas isso é quase impossível aqui em Cabo Frio. Mas tem, mas é muito pouco. Esse ano agora abriu muito aqui ali na. Como é que chama ali perto daqui, gente? Meu Deus. É Palmeiras, né? perto da ampla ali, perto da subestação da Enel. Não. Ele é lá no centro de Cabo Frio. Não, aqui. Falando aqui. Sim, no final aqui do shopping, lá no finalzinho. Isso, ali, esqueci o nome do local. No final do portinho ali. No portinho. Tá Eu tendo quero agora. utilizar isso, uma pessoa que tem Ele propriedade, ficou fechado muito que tempo. conhece o problema, que ela vai lutar por esse direito. Ela vai brigar, ela vai lutar para que isso venha acontecer. Isso é uma realidade. Esse local não pode ser fechado, ele tem que continuar melhorando. Mas ele está fechado. Não, ele teve fechado. Acho que foi esse ano que abriu. Ele Está funcionando. Segundo a informação que eu tenho, o Samuel está indo lá, né? Tá funcionando. Eu não Você sei não usa lá? Eu não estou usando, não sei a qualidade, como é que tá. Pois é. Tem que ir lá. Se estiver funcionando, eu dou os parabéns. Claro. Porque isso é o mínimo que se pode oferecer para vocês que têm deficiência. É o mínimo, né? É chegar lá e ter o seu fisioterapeuta, ter o seu horário programado. Porque você imagina, de repente, você, o deficiente, chega lá, o médico não veio. Mas o problema hoje... Aí você tem que voltar. O problema hoje disso tudo é que tudo que começa a funcionar fica... Para por quê? Porque é tanta gente que vai sair de tanto lugar que sufoca, incha
Então quer dizer Que é um lugar só para atender uma população uma enorme. população Só tão pra, grande. tem 3.500 cadeirantes de Cabo Frio. Mas será que é isso que eu ia falar? Será que não é por será que não é por falta de estudo? Porque eu vejo que não é só Cabo Frio, a região. Esse dado que ela deu, que ela acabou de nos passar agora, será que algum vereador da Câmara Tem essa ciência, disso. sabe disso? Mas é o que eu estou te falando, eu acho que não é só Cabo Frio. Ou nem procura saber. A região é mais ou menos assim. Olha, a gente tinha 10 cadeirantes, agora a gente tem 20, contrata mais um médico. Tem que se fazer um levantamento, saber de onde as pessoas estão vindo, porque às vezes a pessoa que mora lá em Tamoio está vindo para cá. Estão migrando para cá. Poderia ter um médico Tem um lá. melhorando até a vida do deficiente. Então, quer dizer, eu vejo que não tem estudo. 3.500 cadeirantes é muita coisa. É muita coisa. Né, Alba? Mas só de cadeirante, Você, então, tá falando de cadeirante. Agora você imagina idosos, você imagina deficiente visual, uma série de coisas que não são Pessoal que atendidas. sofre AVC. Justamente. Complicado, né? eu tenho um amigo chamado Adail, e ele, além de ser deficiente das pernas, ele tem as mãos atrofiadas. Pergunto como um homem desse vai se locomover numa cidade que não tem acessibilidade. E além de tudo, um homem que ele está com a cadeira de roda dele toda destruída. Eu falei para ele, Ele meu não tem irmão, condição. eu falei assim, meu irmão, eu vou te ajudar. Eu só estou esperando ele aparecer ali para que eu venha ajudar ele a melhorar o quadro da cadeira de roda. Ele não tem condição. Não tem, mas eu já falei para ele, eu vou te ajudar. Vem aqui que eu vou te levar e vou resolver o problema. Desculpa perguntar, qual é o custo de uma cadeira? Uma cadeira simplesinha. A cadeira de roda, a cadeira de roda daquela que não vale nada, que... Para segurar só a onda ali só no para momento. segurar a onda. A pessoa quebrou a perna, usa uma cadeira de roda, ela custa mais ou menos uma faixa de 600 reais, 500, 500, 600. Aí vem a cadeira do banho. Quanto custa mais ou menos? 250, 300. 300 reais. Então logo de cara, um salário mínimo. O salário Um salário mínimo. Complicado. Tem mais alguma coisa errada? Tem mais aqui. O Duduzão entrou, mandou uma boa noite pra gente. Fala, Dudu, um abraço, saudade de você, rapaz. Mais uma querida lá de Tamoios, a Michele de Souza também. Ô, Michele, estamos te aguardando aqui, hein? Como é que é o nome dela? Aquela família lá de Tamoios. E Ela passei pra ela pra lá. Henrique, esse aqui é o perfil de um casal, Henrique e Cristina Brito. Mandou um comentário aqui, ó. Está na hora do povo entender que Cabo Frio precisa de uma gestão para fazer funcionar os projetos que existem e não funcionam. Temos de parar de acreditar em projetos ilusórios e reivindicar os pequenos projetos que não funcionam. Aí é o comentário da Henrique e Cristina Brito. O Duduzão até respondeu aqui que concordo. Tem outros comentários aqui, Atanásio, que eu fiz, aí é pela aquela bate-pare. Olha. Fez pelo aquele perfil do Abacate, o pessoal comentou por aqui, ó. O Vinícius Figueira mandou, qualquer dia eu vou participar dessa mesa redonda, Manuel Atanásio é o cara. Quem falou? O Vinícius, o famoso Cazuza, né, Suzinha? Ah, Cazuza. Ficou de vir aqui em casa, não veio. Tá bom, não vem na casa de pobre. Deixa ele. Demerval Soares mandou boa noite, Abacate, Boa noite, abraço. Demerval. Bruno Zanon também tá aqui, né? Já tava aqui, Bruno, aqui. tá ligado em tudo. O Augusto Gomes Correia Neto tá perguntando aqui, Frederico de Lira, será candidato? Ah, é o filho da Lília. Não, vai vir não. E mandou aqui parabéns pelo trabalho. Bruno Silva, boa noite, meu amigo Atanásio. Temos que renovar todos os 17 vereadores e o prefeito. Vamos colocar uma Câmara sem vício para melhorar nossa cidade. É isso aí. O Demerval mandou aqui comentário para mim. Mano, Atanásio, eu sei bem o que é isso. Meu pai é deficiente visual. Sei muito bem do quanto sofre um deficiente visual, desde uma simples árvore que plantam no meio de uma calçada, passando por transportes públicos, equipamentos públicos. Como você bem lembrou, a maioria esmagadora não tem nenhuma acessibilidade aos deficientes. Complicado. Ô Walter, a gente tem um quadro dentro desse quadro, né, que nos convença,
se chama as 4 notas. Eu vou falar o nome e você vai dar uma nota de 0 a 10. Aí se você quiser falar, eu estou dando a nota tal, conta disso, disso, disso. Se quiser explicar, você fica à vontade. Educação. E lembrando já, porque você pode falar também no comentário, mas, né, Thanasis, tanto educação quanto saúde é para gestão. Para gestão, não para os profissionais. Os profissionais, pela gestão. Educação e saúde. A gente, quando a gente fala, se refere à educação, a gente não está falando do profissional que sofre, que não recebe, que dá aula em prédios inadequado, enfim. A gente está falando da instituição no modo geral. Se deveria melhorar, se deveria, enfim. Sim, eu dou nota 5 para os dois, porque, como é que se diz? Posso dizer assim, a saúde, como foi falado, a saúde está abandonada, está muito precária. E também não é só precária, por essas dificuldades que os profissionais da saúde estão passando, sem pagamento, gera problema familiar e isso muitas vezes leva esses problemas o seu profissionalismo. Acaba eles ficando doentes. Acaba eles ficando doentes. E, inclusive, eu me esbarrei muito isso com essas minhas internações, os profissionais trazendo problema de casa para o seu trabalho, né? Para dentro da unidade. Então, isso é um problema muito sério. Câmara. Sua nota. Tá difícil dar a nota aí, né? Porque ela é muito ruim. A nota funciona. Mas não vai dar nota? Dá 2, pai, 3. De 10 dá 2. Você nem chega aí. Se tu quiser dar nota menos, não dá. Governo. Tá mal, o governo tá muito ruim. Pra mim é 0. 0. Então vamos lá, ó. Educação e saúde. Walter deu 5, Câmara 2 e governo 0. Walter, quero te agradecer. Obrigado por você ter saído da sua casa para vir aqui, para bater esse papo com a gente. Torço que você tenha êxito nessa sua jornada. Eu acredito que pessoas que levantam a bandeira porque sabem o que passa, e você tem aí 5 minutos, 10 minutos, meia hora para se despedir, para falar o que você quiser para aquela Câmara lá. Quero agradecer essa oportunidade, meu amigo Atanásio e Rafael. Estamos juntos aí para viemos somar nossas forças para gerar uma Cabo Frio melhor, um Cabo Frio que venha trazer dignidade não só para os deficientes físicos, idosos, visuais, mas sim para todos os cabofrienses. Enfim, unindo as nossas forças e as nossas perspectivas de uma esperança melhor, faremos uma Cabo Frio melhor. Mas para que isso aconteça, é necessário, eu sempre friso isso, que haja, por mais que a pessoa tenha gestão de política, friso isso bastante, por mais que ela tenha conhecimento de toda a ciência, o mais importante na vida do ser humano, de todo político, é o amor. Então, o amor, ele transforma. Então, mediante esse amor, eu creio que vai nascer uma Cabo Frio nova e vai nascer uma Cabo Frio com esperança para todos. Um abraço, minha amiga Cristiane, um abraço, meu amigo Emanuel. Estamos juntos aí, pode ter certeza que já deu tudo certo. Quero agradecer. Rafa, quer falar alguma coisa? Sempre lembrar, pedir a galera para curtir aí nossas redes sociais, Instagram, se inscrever lá no canal no YouTube. Lembrando que a entrevista também durante a semana do Walter, que ainda faltou, a do próprio Emanuel, de quinta-feira ainda não foi, mas vai estar lá no YouTube. E é isso aí. Agradecer e convidar vocês, quinta-feira tem mais, né? Quinta-feira com quem?
Léo Capone, é isso? polêmico, Léo Capone, Falando aí sobre o mandato coletivo, mandato coletivo. Walter, muito obrigado, Cris, muito obrigado. É um prazer. Sempre que vocês quiserem, podem só chamar que a gente está aqui de braços abertos. Falou? Eu que Galera, agradeço, que agradecer, nós que agradecemos. Tá? galera, boa noite, fiquem com Deus. E sem querer eu fiz ali virar. Essa aqui é com transmissão secundária. Está em fase de teste.